Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, como que você está, meu irmão, minha irmã? Você está bem? Como passou o seu dia? Tá tudo em paz por aí? Sua casa, sua família? Como estão todos? Eu oro para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar agora para Deus abençoar este momento que vamos começar meditando aqui no Salmo 78. Feche os olhos, eleve os pensamentos ao Senhor e ore comigo. Pai amado, muito obrigada por mais esta oportunidade, obrigada pelo teu cuidado, pelos livramentos. Perdoe, Senhor, nossos pecados diante de ti. Venha nos purificar, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, limpe nossa mente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Fique conosco, fale conosco neste momento. Espírito Santo de Deus, visite cada coração. Me use aqui como canal de bênção. Eis-me aqui, Pai, fale na minha boca, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Para você que está chegando aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Venha nos acompanhar, tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. E eu te convido também para nos acompanhar lá no Instagram. Todos os dias tem versículos bíblicos para a sua meditação e oração para o seu dia. Amém? O Salmo 78 é um salmo de Asaf. E neste salmo aqui, que é bem grande, irmãos, tem 72 versos. Asaf vai relembrar toda a trajetória do povo de Israel. Desde quando o povo de Israel era escravo lá no Egito. Ele vai relembrar tintim por tintim que o povo era escravo, que Faraó não deixava o povo ir, que Deus levantou Moisés, Arão ali para poder conversar com Faraó, e Faraó, com o coração endurecido, não queria libertar o povo por nada. E depois as pragas, e depois a libertação do povo, com a abertura do Mar Vermelho, todos os milagres. Asaf vai falar neste salmo, e isso nos traz muitos aprendizados. Lá, o Senhor sempre disse aqui ao povo, para falar para os filhos e filhos e filhos e filhos do que o Senhor fez, para que ninguém se esquecesse do nosso Deus. E mesmo assim, em vários momentos, o povo se esquecia. Então aqui, Asaf fez um resumão para o povo não se esquecer, porque Deus trabalhava, Deus fazia, operava o milagre, e o povo se esquecia e se afastava do Senhor. Mas sabe de uma coisa? A gente até critica o povo de Israel muitas vezes, né? Mas nós também erramos, irmãos, e fazemos igual algumas vezes, repetimos. A gente esquece do que Deus já fez, não é verdade? Eu estou mentindo? Fala aqui se estou falando errado. A gente não esquece. Deus faz tanto, opera tanto, e a gente esquece do que Deus já fez no passado. Concorda comigo? Me fala aqui se você concorda. E ele começa o salmo assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. E o verso 5 ele já fala: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Ou seja, o próprio Deus ordenou que os pais falassem dos milagres de Deus para os filhos. E isso, irmãos, de geração em geração, para que o povo não se esquecessem de Deus. Olha aqui, verso 6. Para que a geração vindoura, ou seja, para que a geração que viesse soubesse, e os filhos nascessem, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Ou seja, de geração em geração, filhos para filhos, todos deviam contar de tudo que Deus fez. Todos deviam contar dos prodígios e das maravilhas de Deus. Nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, não é diferente, tá? Nós temos que contar
tudo que Deus faz em nossas vidas, temos que divulgar, compartilhar, testemunhar. O testemunho serve para edificar vidas, para edificar o nosso irmão, fortalecer o nosso irmão. E olha aqui o que diz, ó, verso 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança. Quando você testemunha para alguém, quando você fala, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me libertou, Deus me curou, foi Deus que me abriu a porta de emprego, foi Deus que me deu uma família. Quando você testemunha, a outra pessoa, ela fica com uma esperança. Se Deus fez isso com ela, vai fazer comigo também. E se Deus pode fazer também na minha vida. Nasce ali uma sementinha, uma esperança, até do nosso irmão. Às vezes o nosso irmão está calejado da batalha, querendo parar, cansado. E quando tem um testemunho, ele se fortalece, aquela chama que parece que está apagando, logo se acende e a pessoa é avivada. E aqui fala, né, ó, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. É isso aí. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Não é no homem, não é no médico, não é no político. Não, é no Senhor. É por isso que aí fora, meus irmãos, nessa sociedade que está indo de mal a pior, as pessoas estão desesperançosas, estão em desespero, porque quando você coloca a sua esperança, a sua confiança no médico, ele pode falhar, o homem pode falhar, o político, tudo pode falhar, mas o nosso Deus não falha. E é nele que devemos confiar, somente nele. E é por isso que tinha aqui essa ordenança, para falar de geração em geração, para que todos pudessem conhecer e servir somente ao Senhor. Todos deviam conhecer e servir somente ao Senhor. E aqui ele continua no verso 8. E não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha que forte, irmãos. Outro objetivo para falar do Senhor de geração em geração, além de dar esperança ao coração, era evitar que as pessoas que fossem nascendo, as crianças, a nova geração, não fosse rebelde como a passada. Olha aqui, ó. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Tá vendo, irmãos, como que temos que reger o nosso coração, dominar o nosso coração, ser fiel ao Senhor? E isso está aqui na palavra. Nós aprendemos com o Senhor, estamos em um processo diário para aprender a dominar o nosso coração, aprender a reger. O que o regente faz? Assim, não é? Vai dominar, vai reger, vai dirigir. E nós temos que guiar o nosso coração com a palavra. Permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie. Permitir que o Espírito Santo de Deus fique conosco. Você tem andado com o Espírito Santo? Ele está do seu lado? Tem obedecido a palavra do Senhor? Como diz aqui, ó. Tem sido fiel a Deus você? Seja fiel ao Senhor. E ele continua no verso 10. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. O povo se esquecia, irmãos, das obras de Deus. Deus fazia milagres nos olhos deles, assim, ó. E passavam os anos, se esquecia. Só que nós também somos assim. Quando passa um ano, 2, 3, 4, 5, você esquece. Senhor, eu quero uma casa própria, quero uma casa própria. Aí Deus te dá.
quero uma bicicleta, quero um carro, um emprego, uma família, Deus te dá. Irmãos, passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, passou 15 anos, 20 anos. A gente esquece e não lembra mais. Nós somos seres humanos, mas é por isso que tem a palavra aqui registrada, nos trazendo estas lições, para que possamos refletir, buscar na memória o que Deus já fez e agradecer e ter um coração grato e engrandecer o Senhor e ter ainda a esperança que o Deus que fez ainda vai continuar fazendo. E agora, irmãos, aqui, ó, a partir do verso 13, ele vai contar tintim por tintim tudo que o Senhor fez, ó, lá do Mar Vermelho, ó, dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão, ó, dividiu o mar e fez com que as águas parassem aqui, ó, fizesse tipo um corredor, né? De dia os guiou com uma nuvem e à noite como um clarão de fogo. Tá lembrando o povo? Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como um rio. Se lembra que Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha porque o povo tinha sede e ainda prosseguiram em pecar contra ele. Ó, e ainda com tudo isso prosseguiram a pecar, irmãos, misericórdia, e tentaram no seu coração pedindo carne. Irmãos, pensa comigo. Deus abriu ali o Mar Vermelho, o povo passou, tinha uma nuvem, né, para guiar o povo, para o povo não morrer torrado, tanto calor, e essa nuvem trazia conforto ali, né? E à noite tinha também o quê? Uma coluna de fogo que aquecia o povo. Irmãos, mas para tudo, o povo ainda estava insatisfeito. Com tudo isso, o povo ainda começou a reclamar. Viu um milagre diante dos seus olhos, o mar se abrindo, olha que milagre! Uma nuvem guiando, uma coluna de fogo guiando. E o povo começou a reclamar, porque lá no Egito, lá quando eu era escravo, eu tinha comida. E aqui? Começou a reclamar. Verso 18. E tentaram a Deus no seu coração pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus. Olha, e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Irmãos, misericórdia, só de pensar que às vezes a gente também age assim, né? Deus faz durante 30 anos, aí fica 15 anos sem fazer o que a gente quer, a gente logo já começa a ficar em desespero, porque nós somos imediatistas, queremos tudo rápido, né, irmãos? Misericórdia. Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? O povo não parava de pedir comida, irmãos. E o verso 27 diz que choveu sobre eles carne como pó. Choveu carne, irmãos. Você lembra que Deus mandou as cordonices lá? Choveu carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Misericórdia, né, irmãos? Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. E quando o povo, meus irmãos, estava muito rebelde, desobediente, com o coração duro, aí Deus ia lá e apertava o povo
para o povo cair em si e buscar ele, né? E olha aqui, verso 34. Pondo-os ele à morte, então procuravam. Quando o povo estava perto da morte, procurava o Senhor e voltavam. E de madrugada buscavam a Deus. Parece, né, irmãos, com os dias de hoje, com alguns crentes, né? Que na luta busca o Senhor, de madrugada busca, quando é tudo bem, se esquece do Senhor. Mas aí quando vem um aperto, eles buscam, né? Aqui não é muito diferente não, irmãos. O ser humano ainda é o mesmo. Misericórdia ainda é o mesmo. Nós somos o mesmo povo que se esquece do que Deus faz e depois duvida. Deus faz e opera. Oh, aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco o Senhor silenciou, não fez o nosso tempo. Aí já começamos a ficar desesperados. Será que Deus não existe? Será que Deus abandonou? E aí o Senhor permite algumas situações a gente buscar, se aproximar dele. Mas isso tudo é permissão do Senhor. É Deus nos moldando. E quando o povo buscava o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, o que acontece? A gente ganha intimidade. O nosso relacionamento com ele fortalece. E assim também era com o povo aqui, ó. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Eles lembravam. Quando eles buscavam, eles lembravam do Senhor. Todavia, lisonjeavam-se com a boca e com a língua mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Tá vendo, irmãos? Eles lisonjeavam com a boca e com a língua, lhe mentiam. Tudo era de boca para fora, porque o coração não era fiel ao Senhor. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar a sua ira. Sabe por quê? Porque Deus se lembrava que eles eram povos humanos, falhos aqui, ó, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Ó, irmãos, assim somos nós. Meus irmãos, nós não somos nada, né? Somos como um vento que passa e não volta. Um sopro. E o Senhor se lembrava disso, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Então Deus não destruía, ele usava de misericórdia. E ele usa também de misericórdia comigo e com você. Nosso Deus é piedoso, porque nós falhamos todos os dias, né? Ai, como que nós erramos. Por isso que todos os dias temos que pedir ao Senhor misericórdia. O verso 42 diz: não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário e como operou os seus sinais. Irmãos, o povo não se lembrava do que Deus fazia. O verso 52 diz: mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Olha o que o Senhor fez quando abriu ali o mar vermelho, irmãos, e o povo de Israel passou. Os soldados de Faraó vieram atrás matar o povo. E o que aconteceu? O mar se fechou. A bênção foi só para o povo de Israel. Um milagre diante dos seus olhos. Irmãos, e eu peço para cada um de vocês, leia com calma todo o Salmo 78. Ele é grande, mas é maravilhoso. Eu queria poder falar tintim por tintim aqui também, mas são 72 versos. Iria ficar um devocional muito grande, alguns irmãos não tem como acompanhar. Mas já indo para o final aqui, ó, verso 70, ele vai falar até Davi, que o Senhor elegeu Davi seu servo e os tirou dos apriscos das ovelhas, que Deus tirou Davi lá das ovelhas. Davi era um homem simples,
num pastor de ovelha, mas Deus levantou Davi como rei para cuidar do rebanho dele, para cuidar do povo de Israel como rebanho do Senhor. Dia após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar Jacó, seu povo, oh glória, e a Israel, sua herança. Trouxe Davi das ovelhas para apacentar o povo dele, que é ovelha. Aleluia! Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Oh glória! O Senhor ainda hoje, Ele levanta bons pastores, irmãos, para apacentar o rebanho. Eu sei, irmãos, que muitos líderes se corromperam, muitos ainda se corrompem, muitos caem, muitos se desviam, muitos... Misericórdia, né, irmãos? Mas foque no Senhor. Ele não erra. Ele é o bom pastor. O Senhor é o pastor e nada me faltará. Ele não vai falhar. Ele não vai te decepcionar. Ele te ama e Ele quer cuidar de você como ovelhinha do rebanho dele. Mas para ser ovelha deste rebanho, é necessário obedecer. É necessário permitir que o bom pastor te tome pelas mãos assim, ó, e te guie. E muitas vezes ser guiado pelo Senhor não é fácil, tá? Porque você quer ir para lá e Ele fala, não, é para cá. O seu coração quer isso. Hoje mesmo eu e minha mãe estávamos conversando sobre isso. Senhor, meu coração queria isso. Mas o Senhor, mas eu quero isso aqui para te ensinar. Eu quero isso, traz isso para cá. Ser ovelhinha não é fácil. Mas Ele tem o melhor por mim, para mim e para você. Amém? Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração com esse devocional, tá bom? Amanhã, Salmo 79. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Te amo. Fique na paz do Senhor.